Olá, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez quero gravar um vídeo. E nesse vídeo de hoje, agora eu quero falar sobre o poder da oração. Nós cremos através da palavra de Deus que o cristão, para ser bem-sucedido, ele precisa de orar. O Brasil não precisa, tá certo, tem que ter os governantes, tem. O governante tem que ter. Nós respeitamos as autoridades e é bíblico que se respeite as autoridades, seja ela quem for. Porém, o que o Brasil precisa mais é orar. O Brasil precisa orar. As pessoas se esquecem, estou falando de cristãos, cristão de oração, crente de oração, que diz que é crente, né? E esquece, se esqueceu de orar. Esquece, o Brasil precisa orar. Nesse vídeo agora eu quero falar sobre a oração, a eficácia da oração. Segundo o que nos afirma, eu tenho aqui na minha mão, a palavra de Deus aqui, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E nós cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Nós que somos cristãos, né? Nós, eu digo nós, pessoas que, cristão batista, crente batista. E eu quero falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A palavra de Deus diz que um rei chamado Herodes, ele perseguindo alguns cristãos, matando alguns, inclusive foi morto. Tiago, se não me falha a memória, Tiago foi morto ao fio da espada, e vendo que o povo judeu se agradou, aí mandou prender também a Pedro. E Pedro ficou guardado no cárcere, na cadeia, guardado por 4 quartetos de soldados. E ainda tinha os portões e amarrado de corrente, olha só, os pés, mãos atados de correntes, né? E guardado por 2 soldados, preso ali, 2 soldados do lado. Mas no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, que relata esse texto e esse tema da palavra de Deus, diz: Pedro estava ali bem tranquilo, dormindo, preso, não podia fazer nada, humanamente falando, não podia fazer nada, mas a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco. Estava ali reunido os irmãos e fazia contínua oração a Deus por ele, por Pedro. E sabe o que aconteceu? Em uma noite chegou o anjo do Senhor, veio até onde estava Pedro e disse: coloca as tuas sandálias. Quando o anjo chegou, as cadeias, as correntes caíram das mãos e dos pés de Pedro. Caíram as cadeias. E o anjo disse: calça os teus pés, lança a tua capa, teus ombros e segue-me. E Pedro, pensando que era uma visão, que estava apenas vendo alguma coisa, saiu, né? Seguindo, passou o primeiro portão, soldado tudo ali, passou o segundo portão que dava para a rua, e aí o anjo seguindo com ele, logo o anjo se ausentou, segundo a palavra de Deus. Olha só, por que aconteceu, meus queridos? Porque Pedro estava preso, não tinha jeito, não tinha solução para ele. Humanamente falando, não tinha solução. Mas a igreja, os irmãos, estavam reunidos na casa de alguém, na casa de uma pessoa, de Maria, viu? Estava lá e fazia contínua oração, estava orando a Deus para que Pedro fosse livre. Quando a igreja ora, meus queridos, a vitória é certa. O crente que ora obtém vitória. Se você é cristão, mas você não tem costume de orar, eu quero afirmar para você que você é um cristão fracassado.
Se você quer ser vitorioso, então, meu querido irmão, meu prezado, meu amigo, entre em oração a Deus. Comece a orar. Comece a buscar a Deus, viu? Creia no poder da palavra de Deus. Creia no poder da oração. O cristão que ora obtém vitória. Para Pedro não tinha mais solução. Humanamente falando, não tinha solução, não tinha mais jeito. Para ele não tinha, não tinha mais jeito. Ele estava ali, preso, estava numa situação caótica, difícil, mas a igreja, os irmãos, não tinham se esquecido dele. Estava ali, buscando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, orando, viu? Estava buscando ao Senhor. Estavam clamando ao Senhor. Um clamor era feito a Deus a favor de Pedro, viu? Então, meu amigo, meu prezado amigo, você está cheio de problemas, sua situação está difícil, problema todo mundo tem, Nesse mundo nós teremos aflições. Jesus, em uma determinada feita, ele disse: no mundo tereis lutas, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu prezado, se você, você quer ser vitorioso, então creia na palavra do Senhor, como está escrito em Atos 37, verso 5, se não me foge a memória: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia nele, entrega o teu caminho, seja um cristão, acreditando nas promessas de Deus, confiando. Mas eu estou falando de cristão verdadeiro, porque é muito fácil dizer: eu acredito em Deus. É muito fácil. Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Também estou sujeito à oração. Eu tenho que orar. Se eu quero obter resposta de Deus nas minhas orações, na minha vida, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar-o enquanto está perto. Então, se você tem essa convicção, tem essa certeza, meu prezado amigo, meu prezado irmão, os grilhões com certeza irão cair, viu? As correntes, as cadeias irão se abrir e você vai sair livre, vitorioso. Eu estou falando de cadeia, não é que você está preso, você não está aprontando, não. Eu estou falando os problemas, as dificuldades. Nem eu já disse, luta vem, todo mundo tem, mas nós oramos e nas orações nós obtemos as respostas de Deus. Não estou aqui dizendo que você tem que ser aquele crente que diz: não, hoje vocês vão ver o que Deus vai fazer. Você tem que crer, é você orar. Em um determinado momento, Deus vai ouvir a sua oração e vai te ajudar, vai resolver a sua causa. Ou se ele também não quiser, eu faço como disse os 3 amigos de Daniel: o Deus que nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar da tua mão, ó rei. Se ele quiser. Então é esse Deus. Mas o importante é que nós venhamos clamar a ele. Levante um clamor, vá para a igreja, seja cristão vitorioso, acreditando nas promessas de Deus. Como assim? Está escrito na Bíblia, em Atos, como eu acabei de citar, 12 e versículo 1 a seguir, contando o relato da história de Pedro. Pedro estava ali, preso, foi preso, ia ser depois da Páscoa entregue para o povo, quem sabe ser morto também, mas a igreja estava orando, a igreja estava clamando, e Deus ouviu a oração, tá bom? Então, meu querido amigo e irmão, que Deus em Cristo venha abençoar você, viu? Você que está aí, onde você estiver. Então, procure a igreja mais próxima da sua casa para servir a Deus, tá bom? Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, tá bom? Índio Selvagem da Amazônia, @Índio Selvagem da Amazônia, e no outro, na Amazônia não tem girafa. Que Deus em Cristo lhes abençoe.